Fala pessoal, muito boa tarde para vocês. Eu vim aqui hoje dividir com vocês uma questão muito interessante que foi levantada por um colega de profissão. Ele me questionou a respeito do seguinte: ele foi nomeado como advogado dativo para fazer o patrocínio de uma defesa no júri e ele vai levar um assistente. E como ele foi nomeado, ele tinha um receio de daqui a pouco o juiz não permitir que ele levasse uma pessoa que não tivesse recebido ali a nomeação. Então ele me questionou se eu já tinha passado por isso. E eu lembrei de algumas situações. É interessante porque numa delas a juíza não queria permitir que eu fizesse o júri. Mas primeiro eu vou falar das outras. As mais comuns eram as seguintes: se era um colega que tinha sido nomeado e me convidava para fazer o júri, o normal é eu não ter problema. O normal se eu fui nomeado, levo alguém, não tem problema. Se alguém foi nomeado, me convida, eu vou, não tem problema. O normal é não ter problema. Mas em algumas das vezes, o magistrado ele me falou a respeito dos honorários daqueles honorários que são pagos ali para quem é nomeado. Ele falou: se você não foi nomeado, você não vai receber e tal, só o advogado que foi nomeado. Mas isso daí, eu nunca fiz júri pelos honorários, né, gente? Até porque lá no Rio Grande do Sul, nossa, eu nem falo aqui nesse vídeo de tão absurdo que era. Então, eu fazia pelo aprendizado, literalmente. E daí teve a situação também de eu ser convidado por um colega que havia sido nomeado e o juiz estender esses honorários para mim, que não havia sido nomeado no primeiro momento. Isso também aconteceu em outro estado. Então, essas são as situações que ocorreram, mas o normal é não haver complicações. Mas somente uma vez, eu cheguei no júri, a convite de uma colega que foi nomeada para fazer a defesa, e a juíza olhou para mim e falou: o senhor não vai poder fazer o júri. Eu olhei assim: nossa, esse júri foi incrível, né? Porque a gente já chegou nesse clima. Imagina, você tá tenso ali, você se preocupa em montar uma defesa, em trabalhar ali como é que você vai levantar, como é que você vai apresentar essa defesa para os jurados, e já de cara um atrito. A juíza disse: não, você não vai poder fazer o júri porque ela que foi nomeada. E é isso, nem se anime. Ela não falou assim, mas o que a gente entendia no rosto dela é o seguinte: nem se anime, fica sentadinho no cantinho ali que não vai ter júri pro senhor, não. Mas é um troço tão absurdo porque assim, o réu ele tem o direito de escolher o advogado que vai fazer a defesa dele. E eu falei: doutora, isso aqui não tem cabimento isso. Mas o senhor não pode, a sua colega que foi nomeada e tal. Daí eu falei: então o réu vai me constituir como advogado. E é uma resolução, e é um modo de resolver muito simples. A gente foi lá e falou pro réu: olha, a juíza incomodou ali, disse que só a colega poderia fazer, então o senhor vai ali, quando o senhor for chamado, e diz que nós dois somos teus advogados. Ele não precisa nem fazer uma procuração. Ele tá ali, ele não precisa fazer um documento, ele tá ali, ele pode me constituir de forma oral. E tá tudo certo, tá tudo feito. Então, assim, essas situações são bem interessantes, principalmente para quem não tem experiência no júri, porque é bem comum, quando você não tem experiência, daqui a pouco o juiz fala mais alto, fala contigo assim com uma postura de autoridade, você daqui a pouco é capaz de não fazer o júri, de dizer: olha, se não dá, não dá, o que eu vou fazer? Mas, sabendo disso, você sabe que você pode resolver essa questão de maneira bem simples. Olha, se o juiz incomodar você ou seu colega que foi nomeado, vai lá, conversa com o réu e diz: você vai ter que constituir a gente porque o magistrado não quer que eu faça. E você tem o direito que eu faça. E claro, você vai dizer isso com ele sabendo que ele vai concordar com isso. Por quê? Porque ele sabe, e você já disse que você estudou esse processo, que você sabe tudo que tem cada vírgula daquele processo para buscar o melhor resultado para ele. Então ele pensa ali: olha, você acha que ele vai querer a defesa dele fragilizada? E é isso, gente. Então,
fiquem ligados, fiquem atentos, que existem muitas coisas que num primeiro momento causam um impacto, assim como se fosse algo negativo, algo que a gente pensa assim, meu Deus, o que eu faço? Por isso é muito importante manter a serenidade e saber o que a gente está fazendo. Você assistindo esse vídeo, você está procurando saber o que fazer. E eu tenho certeza, assim como esse colega, não lembro há quanto tempo esse colega advoga, mas eu faço muito como ele. Eu sempre estou perguntando para outros colegas porque o que a gente sabe é nada. O que a gente sabe é nada. Eu divido com vocês o pouco que eu sei. E é isso, a gente vai dividindo um com o outro. E se vocês já passaram por essa situação, se vocês já passaram, me diga aqui embaixo, sim, já passei, aconteceu comigo isso e tal. E se for uma história inusitada, assim, diferente, me manda também, que eu quero saber. Eu quero saber o que você fez também nessa situação. Se você não fez o júri, se você foi embora, escreve aqui para eu saber. E para quem está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, gente, eu vou deixar aqui embaixo uma lista de indicações de livros. Sempre me pedem isso, E eu faço, só que tem uns infelizes lá que não procuram. E daí eu pensei, pô, vou botar lá na descrição dos últimos vídeos aí, vamos ver se a galera se liga. Tá bom? Um beijo para vocês e até!